Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Quase me atrapalhei aqui, né? Portal Ludoli Notícias hoje, dia 5 de outubro de 2022. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas sempre na batalha. Já pedindo para você dar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo para nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Conto com você. Compartilhe aí com todos os seus contatos. Eu quero começar com um recadinho. Quero falar da Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, e atende toda, eu disse toda a região. Vidraçaria Triângulo. Vamos começar falando de política. A organização aí para este segundo turno, né? As organizações de campanha começam, né? Os partidos políticos começam a manifestar apoio aos candidatos, né? Agora, para o segundo turno, nós temos Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. Lula tem mais apoio de partidos, Bolsonaro tem mais apoio de governadores. Até a atualização na terça-feira à noite, né, ou seja, ontem à noite, o quadro era o seguinte: Lula tinha o apoio de 13 partidos e o presidente Jair Bolsonaro de 4 partidos. Já entre os governadores eleitos, 7 governadores eleitos no primeiro turno alinharam-se com o presidente Jair Bolsonaro. 4 governadores eleitos no primeiro turno alinharam-se com o ex-presidente Lula. A senadora Simone Tebet, do MDB, deve anunciar hoje o seu apoio. Fontes dizem que o apoio de Simone será provavelmente para o candidato Lula. Não foi anunciado ainda, porque Simone pediu para Lula colocar em seu plano de governo algumas sugestões do plano de governo dela. Então, o que está demorando aí o anúncio da senadora Simone Tebet é justamente o acerto, né, desse plano de governo. Mas isso deve acontecer provavelmente hoje. E segundo informações de alguns membros do MDB, esse apoio deve ser ao presidente Lula. O MDB liberou, né, os seus filiados a votarem em quem acharem melhor. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, manifestou ontem apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Anúncio esse que provocou descontentamento entre os secretários do governador e também o seu partido, o PSDB. Membros do PSDB disseram que Rodrigo Garcia está há pouco tempo filiado no PSDB, não ouviu o partido, desrespeitou as normas do partido e que está tomando decisão como se fosse um comandante solitário, né? O secretário-geral da sigla em São Paulo disse que o partido vai se reunir para tomar uma decisão com relação ao governador Rodrigo Garcia, mas que ainda não podia se manifestar, né? Mas que Rodrigo Garcia desrespeitou o partido, principalmente algumas lideranças do partido que neste segundo turno já manifestaram apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, como
o tucano José Serra, por exemplo, né, que é uma liderança bem conhecida e que neste segundo turno já manifestou que vai apoiar e votar no petista. Quanto aos secretários de Rodrigo Garcia, são 4 os secretários que pediram uma reunião com o governador, dizendo que vão pedir demissão do cargo. O secretário de Finanças de São Paulo já havia manifestado no primeiro turno apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou também do candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro em São Paulo e disse que São Paulo precisa afastar essa linha bolsonarista, palavras dele, porque pode trazer a ruína para o Estado. O candidato em questão pelo secretário da Fazenda de São Paulo, que o secretário fez o comentário, é o candidato Tarcísio de Freitas, né, que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, né? Então, o secretário de Fazenda reuniu sua equipe para conversar sobre esse apoio do atual governador de São Paulo ao presidente Bolsonaro. Mais uma informação aqui do PSDB. A sigla informou que o atual governador está afiliado há pouco tempo e sua decisão, sem consultar o partido, vai inviabilizar o relacionamento entre ele e o partido de agora em diante. Então nós vamos estar acompanhando aí, né, o PSDB está se dividindo, né? Tem pessoas aí apoiando o presidente Jair Bolsonaro, boa parte deles apoiando o ex-presidente Lula, né? Isso é democracia, né? Então, nós vamos acompanhando. Bom, e nessa corrida para o segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro vai continuar aí a tentar pacotes do bem, né? Ele vai pagar o Auxílio Brasil, né, que será disponibilizado este mês de forma um pouco antecipada. O presidente já anunciou que vai cadastrar mais 500 mil famílias no programa, além de dizer em uma de suas falas que já está certo o 13º para contemplados do Auxílio Brasil para mulheres e uma parte da população do Nordeste. Dentre essas questões, a ordem é para a Petrobras que continue reduzindo o combustível este mês para que o presidente possa ganhar popularidade. Essa é a meta do presidente Bolsonaro. Então ele está trazendo aí a promessa, né, do 13º para o Auxílio Brasil, vai adiantar o pagamento do Auxílio Brasil e ainda cadastrar mais 500 mil famílias. Bom, aí o Ministério da Cidadania, que foi pego de surpresa com a fala do presidente, disse que o aumento de mais 500 mil famílias e o 13º seria uma coisa complicada porque não está previsto no orçamento. Vou começar pelo 13º. Também especialistas ouvidos aí por vários segmentos da mídia, né? Especialistas disseram o seguinte, que o 13º e o próprio Ministério da Cidadania, que o 13º ele poderia ser pago somente em 2023. Porém, não está previsto no orçamento enviado para o Congresso Nacional. Quando existe um cálculo
de pagamento de despesas dessa forma, o governo federal envia um orçamento para o Congresso Nacional deste ano, o orçamento que vai ser usado no ano que vem. Então, onde vai ser gasto o dinheiro, o Congresso Nacional vota e determina essas questões, mas o projeto quem manda é a Presidência da República. No projeto enviado pela Presidência da República, que já está com o teto de gasto perfurado devido aí ao auxílio caminhoneiro, ao auxílio aos taxistas, né? Mais o Vale Gás de 100%, né? Mais o Auxílio Brasil de R$ 600 para este ano, o teto de gastos já furou. Né? O que é o teto de gastos, gente? É um valor da União de todos os ministérios que ele pode chegar aqui, né? E ele não pode passar. Então, algumas despesas, quando são despesas extras, ele vai ter que driblar, paga um pouco agora, deixa um pouco para depois, ou então furar o teto de gasto, ou seja, gastar mais do que se arrecada. Se acontece de gastar mais do que arrecada, este ano, por exemplo, como já aconteceu, 41 bilhões de reais é o mínimo que já foi gasto a mais. Esse dinheiro vai ter que ser pago no ano que vem. Então já tem um furo no teto de gastos este ano para ser gasto ano que vem. E aí vai furar o orçamento do ano que vem de novo? Né? Como vai ser isso? O cadastro das 500 mil famílias que o presidente também disse que vai cadastrar neste mês, tá? Na segunda quinzena de outubro. Este mês nós estamos em um mês eleitoral. Aí o Ministério da Cidadania disse que para essas 500 mil famílias também não há orçamento. Existe uma fila. E o que determina o tamanho dessa fila é o orçamento. Se tem dinheiro para pagar todo mundo, para que ter fila? Mas tem fila. Se tem fila, é porque não tem dinheiro. Da onde que vai tirar para cadastrar mais 500 mil famílias? Um especialista ouvido pela UOL e também pelo G1 disse o seguinte: se tem esse dinheiro, por que não se calculou em beneficiar essas famílias antes? Porque só agora, em tempo eleitoral. Né? Fica aí para a gente pensar. Alguns ministros do presidente Bolsonaro também se manifestaram assim, através de interlocutores, né? E disseram que não há orçamento nem para o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. Tanto é que o orçamento que foi enviado pelo governo federal para o Congresso Nacional tem lá no texto o Auxílio Brasil de R$ 414. Por quê? Porque não existe um orçamento prévio para o Auxílio Brasil de R$ 600. Então, o que vai acontecer? Se vai continuar o Auxílio Brasil de R$ 600, vão ter que mexer nessa lei, né? Mudar o orçamento, ou uma emenda no ano que vem, o Congresso Nacional vai ter que votar uma emenda para facilitar, então, para beneficiar a população mais carente. Eu acabo de receber aqui a notícia, uma notificação. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, disse que vai apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo turno e que vai votar no petista. Segundo Fernando Henrique Cardoso, votará no petista pelo histórico de lutas pela democracia. Assim afirmou o tucano. Agora eu quero falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais e importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã.
e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, a polícia fez uma operação em um prédio hoje de manhã. No segundo andar do prédio tinha um escritório e algumas pessoas foram presas. A diferença é que os policiais tiveram que solicitar um ônibus para levar os presos até a delegacia. Segundo uma investigação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, ali havia uma quadrilha organizada que aplicavam o golpe do empréstimo consignado. Esses golpes eram aplicados no Rio, São Paulo, no Paraná e alguns outros estados não divulgados. Segundo a polícia, no local foram apreendidos 40 computadores e documentos de vítimas. Como que era aplicado o golpe? Na sala também foram encontradas folhas com o texto e a forma, né, em que o golpista tinha que conversar com a vítima. Então eles ligavam, né, segundo a polícia, de 10 a 20 pessoas por dia. Os alvos eram principalmente os mais idosos, mas todos aqueles que tinham aposentadoria ou pensão no INSS e até em pessoas que eram funcionários públicos. E eles ligavam e diziam assim: olha, foi feito um empréstimo consignado no seu nome, no banco, por exemplo, no Banco Pan. A pessoa fala: não fiz não. Não é do seu conhecimento. Então, só o senhor tem acesso aos seus dados, ao seu cartão, ou tem mais alguma pessoa? Não, é só eu. Sim. Pois é, mas tem esse empréstimo. Olha, eu posso fazer o cancelamento, se o senhor permitir. Aí a pessoa, né, fala assim: não, tudo bem, eu não fiz esse empréstimo, então vamos cancelar, né? Aí ele fala assim: então manda uma foto para mim, sua, e manda também os seus documentos, sua identidade, seu CPF. E a pessoa mandava. Em seguida, o golpista enviava para a pessoa um link no celular para que a pessoa pudesse assinar o suposto cancelamento digitalmente. No momento em que a pessoa assinava digitalmente, ela estava assinando, na verdade, um empréstimo que saía então o dinheiro para os golpistas, de R$300 até R$80 mil foram os empréstimos feitos por esta quadrilha. 14 pessoas, pelo menos, no início foram presas, né, mas logo depois foi preso mais gente, né? Foi preciso um ônibus para levar os presos até a delegacia, como eu disse. Isso serve de alerta, né? A polícia, o delegado responsável ali pela investigação, numa entrevista coletiva hoje de manhã, ele disse para as pessoas que quando receberem ligação desse tipo, não assinem, não mandem foto, não enviem documentos. Se tem uma coisa que é atrativa, então você desliga, né, aquela ligação ali onde alguém te ligou, dizendo, né, fazendo para você uma proposta bem atrativa. Então você desliga e liga para um número conhecido aí do seu banco ou procure a agência bancária, né, para você tirar a dúvida. Olha, eu tenho um empréstimo, eu não tenho, eu posso fazer, como que é, papapá. Agora, enviar documentos pelo celular para qualquer pessoa que te ligou, a polícia recomenda que não o faça em hipótese alguma. Muitas foram as pessoas que caíram nesse golpe, né? Teve gente que chegou a obter um empréstimo em sua conta de R$80 mil. Gente, não retirou o dinheiro, né? Porque ficou para os bandidos e vai pagar um empréstimo de R$80 mil. Bom, agora, com o boletim de ocorrência e alguns documentos que provam, né, a ação dos bandidos,
as vítimas vão poder entrar com um pedido de ressarcimento do dinheiro já pago nas parcelas de empréstimo e do cancelamento dessas solicitações. Em caso de alguma instituição bancária não aceitar ressarcir o dinheiro, eles poderão entrar com uma medida judicial, uma vez que eles têm agora o boletim de ocorrência, né? Mas veja que absurdo, né? Onde nós estamos, as pessoas aplicando golpe, né? E a maioria das vítimas, infelizmente, foram idosos que não têm muita intimidade com o celular, né? Geralmente têm dificuldade com essas coisas e alguns deles têm até medo de fazer esses empréstimos, né? E aí, com a proposta de um cancelamento de algo que não fez, né? Ele tenta ali resolver a sua vida e acaba entrando numa fria. Que coisa, né? Mas ficou alerta então, né? Muito cuidado. A União Europeia decidiu aplicar novas sanções à Rússia pela anexação de 4 regiões que são regiões ucranianas, né? São territórios ucranianos que a Rússia, em documento unilateral, decidiu anexar ao seu país. Então, a Europa, os 27 países que compõem a União Europeia, vão aplicar novas sanções à Rússia. Trata-se aí de pacotes que visam frear o financiamento da guerra, né? Uma delas é que parte das exportações feitas pela Rússia estão sendo feitas por navios gregos. A União Europeia está em conversa com a Grécia para ver se há a possibilidade, né, de diminuir ou reter totalmente esses transportes por navios gregos. Uma outra questão são produtos tecnológicos, né, que a União Europeia está tentando fazer com que não chegue à Rússia, para que eles tenham dificuldade aí no financiamento da guerra. Bom, uma decisão da União Europeia já é de cortar 100% da compra de petróleo da Rússia a partir do início do ano, né? Então, até o final do ano, né, a União Europeia vai estar se preparando para deixar de comprar petróleo da Rússia. Especialistas russos já disseram que para parar a guerra basta deixar de comprar o petróleo da Rússia, que é o que financia a guerra. Bom, ontem, agora vamos lá para a Coreia, né? Ontem a Coreia do Sul, juntamente com os Estados Unidos, dispararam alguns mísseis no mar da Coreia do Norte. E isso em resposta a um míssil balístico que a Coreia do Norte disparou na região do Japão. O míssil passou por cima de uma região ali do Japão e caiu no mar do outro lado. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul avisou que esse tipo de treinamento é perigoso, né? E em resposta dispararam alguns mísseis também. As tensões estão esquentando naquela região. Eu volto a falar lá da Ucrânia. O exército ucraniano está avançando nas 4 regiões onde a Rússia anexou ao seu país. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, que fez um pronunciamento hoje de manhã, a Ucrânia já conquistou ali dezenas de vilarejos e cidades pequenas nas 4 regiões. São centenas de quilômetros que os soldados ucranianos conseguiram avançar e expulsar o inimigo. Já na Rússia, já se sabe de um treinamento de novos recrutas que acontece na região sul da Rússia, que serão enviados para avançar ali
na região ucraniana. Esses soldados estão sendo treinados, né, para manobras perigosas, dentre outras ações dentro de uma guerra. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia, né? Esse pacote inclui aí armas, mísseis de longo alcance, dentre outros equipamentos, né? Especialistas dizem que essa nova ajuda dos Estados Unidos é que vai ajudar a Ucrânia a triunfar nesta guerra contra a Rússia. O presidente russo já avisou que se os Estados Unidos continuar se metendo nas ações políticas ali entre a Rússia e a Ucrânia, poderá ter futuros arrependimentos, né? Esta semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou um documento descartando qualquer possibilidade de acordo de paz com a Rússia de Vladimir Putin. Então, enquanto Vladimir Putin estiver no poder, não existe mais acordo entre a Ucrânia e a Rússia. Essa foi uma decisão do governo ucraniano. Mas o documento abre uma brecha para um acordo com a Rússia, caso mude o presidente. E vamos às cotações. O dólar comercial nesta manhã está em R$ 5,23. O dólar turismo em R$ 5,40. O euro em R$ 5,16. E essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu volto amanhã com as principais notícias do dia, contando com a sua companhia. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!